12. O inimigo procede como uma mulher, mostrando-se fraco contra o forte e forte contra o fraco. Assim como é próprio da mulher, quando luta com algum homem, perder a coragem e fugir, se o homem se mostra corajoso. E ao contrário, se o homem se mostra covarde e tímido, a ira da mulher chega até o excesso. Do mesmo modo, costuma o nosso inimigo enfraquecer e fugir. Se aquele que se exercita nas coisas espirituais lhe resiste varonilmente e se opõe diametralmente em lhe resistir, não há fera no mundo mais terrível que esse inimigo da natureza humana. Um pouco machista, né? Sabe que essa regrinha É um pouco antigo. foi escrita em 1500, né? 20. Mas ela tem algumas coisas que são bem interessantes. São 500 anos. É, né? E quando ele fala que procede como uma mulher, fraco com o forte e forte com o fraco, né? Ele não está falando mal das mulheres, ele está falando mal do inimigo da natureza humana. A gente precisa entender um pouco que essa visão era uma visão da época, mas todo mundo sabe que mesmo nessa época quem mandava na casa eram as mulheres. Quem decide dar a última palavra sempre foram elas, né? O que acontece, que ele está querendo dizer é o seguinte, que o mau espírito, ele não vai bater de frente com as suas convicções, mas ele vai, bate um pouco fraco e vai tirando de você o desejo de fazer aquele bom propósito que você se propôs. Lembra que a gente estava falando semana passada que às vezes eu faço o propósito de guardar os meus tênis e aí a semana vai passando e os tênis vão se espalhando, ou de lavar a louça, né? Ele não vai agir de uma maneira assim, falar, não, você está proibido de fazer. Não. Ele vai pegando você aos pouquinhos. Você fez o propósito de lavar a louça, aí foi deixando para lá, aí um amigo liga e fala, vamos sair, vou passar aí na tua casa te pegar. E aí a tua mãe fala, tudo bem, não tem problema, deixa que eu lavo. Né? Nós somos assim, nós temos um coração que vacila. E o nosso inimigo na natureza humana sabe disso e conta com isso. Agora, não é para a gente também achar que somos vacilões e ficar por isso mesmo. É sempre bom que a gente se preocupe e se exercite para que cada vez menos os nossos desejos de fazer o bem vacilem. Que a gente seja forte
né? E consiga suportar as tentações que vão surgindo no nosso caminho. Forte, né, André? É. A gente tem uma impressão, a gente pode achar que não tem força, né? Mas a gente precisa ter treinamento, precisa ir treinando. Porque só sofrendo a desolação e percebendo o quanto ela vai nos tornando pessoas mais fortes, é que nós percebemos o valor dela. Tem gente que demora mais, tem gente que demora menos. Tem gente que num instante vê, ah mãe, eu vou te ajudar. Porque vê que aquilo é importante, vê que ela se sente bem. E você percebe que é a tua mãe se sentindo bem, você se sente também. Tem gente que não. Faz porque mandou fazer. Entende? E pronto. E se não mandar, não vai fazer. E é capaz de pular em cima da sujeira e não varrer. Até é capaz de reclamar que a sujeira está lá. Entende? Cada pessoa tem a sua natureza. Mas é importante que a gente lute e exercite viver contra a nossa natureza vacilante. O nosso coração vacila. É próprio dele ser assim. Para vocês terem ideia, eu quando morava em São Paulo, um dia eu estava com essa que hoje é minha esposa, ela estava em casa, a gente estava assistindo televisão, e eu queria ver um determinado programa, e não levei em consideração a vontade dela, entendeu? Aí ela falou, ah, mas eu queria ver outra coisa. Aí eu disse, olha, aqui a casa é minha, a televisão é minha. Se quiser, você pode ver outra coisa, tem outras televisões na casa. Né? Da grossura. Não precisava, entendeu? Mas precisei deixá-la triste, né? E confiar no amor dela para entender que eu não deveria fazer mais aquilo. E é disso que eu estou falando. Né? Alguém, não sei se vocês já andaram de barco? O que acontece, vocês que andaram de barco? Hã? Passou muito mal. Não, além de passar mal, vamos dizer que você esteja passando bem. Você está vendo com um barco rápido. E aí você vira o leme com tudo. O que acontece? Isso dá uma tremidinha. O barco vira. Sim. Esse verbo que a fé roubou da náutica, converter, converter quer dizer virar, né? Mas não é virar de qualquer jeito. É você ir virando. Fazer uma conversão, né? Porque qualquer um que de uma hora para outra virar daqui para lá, sem pensar de carro, de barco, de avião, de qualquer coisa, vai capotar, sem chance. Entende? Então é preciso que a gente comece a exercitar a nossa conversão. Sabendo que nós vamos ter um inimigo terrível pela frente, que vai nos colocar em situações, às vezes, de desolação. Mas a gente precisa entender que a desolação é boa,
porque ela é que vai nos fazer aprender. Inclusive o Rubem Alves, aquele escritor, vocês conhecem o Rubem Alves? Não. Bom, é um escritor muito bom, morreu agora, recentemente. Um dos livros dele se chama Ostra Feliz Não Faz Pérola. Né? Por quê? Você sabe como a pérola é feita? Grão de areia. É um grão de areia que entra na ostra. Aquele grão de areia fica ali incomodando e a ostra vai produzindo a pérola em volta do grão para que aquela ostra, aquele grão não perturbe a existência da ostra. Mas se não tivesse o grão de areia entrado, não teria ostra, não teria pérola. Né? Então a gente também precisa um pouco de sujeira na nossa vida, de um pouco de desolação, né? E de perceber esse coração vacilante. Porque nós não vivemos num mundo perfeito, não somos pessoas perfeitas. Né? Costuma-se dizer que você pode fazer uma reta perfeita, você pode fazer um círculo perfeito, mas você não pode ter uma vida perfeita.